Olá pessoal, eu sou a Gabriele Gimenez, do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco. Sou assessora de projetos do Distrito 4563, na gestão 2023-2024. E agora eu vou falar um pouquinho sobre projetos. Então, o que é um projeto? Um projeto é simplesmente um conjunto de tarefas que transforma uma ideia em algo, em uma entrega. Uma dúvida muito comum é se a atividade realizada pelo clube é um projeto ou uma ação. E a diferença entre as atividades são simples. Enquanto o projeto ele é contínuo, de longo prazo, a ação ela é algo pontual. Então, um projeto ele causa mudanças estruturais e na realidade do público-alvo, a longo prazo. Já a ação, ela muda a realidade temporariamente. Então, existe um alto envolvimento com o público-alvo durante um projeto, conhecendo a fundo as necessidades da comunidade. Já na ação, tem um baixo envolvimento, normalmente somente durante a atividade realizada. E por último, um projeto ele conta com as atividades intervencionais, né? E na ação, as atividades já são mais assistencialistas. Basicamente, pensem na analogia de em uma comunidade que enfrenta, por exemplo, a fome. Na ação, você dá o peixe para essa comunidade. E já no projeto, você ensina essa comunidade a pescar. Estou como diretor de projetos do clube. E agora, o que eu faço? O diretor de projetos é responsável por administrar e organizar atividades do clube relacionadas a projetos e ações. Com isso, é importante que exista uma boa comunicação entre o diretor e seu presidente, já que o planejamento deve ser definido por ambos. As principais atividades são planejar projetos e ações, desenvolver as atividades, organizar e definir equipes rotativas ou fixas para projetos, escrita e cadastramento dos projetos no portal da Rotaract Brasil, repassar as informações dos projetos e ações do clube para a equipe distrital de projetos quando solicitados, e, se possível, tenha uma equipe de projetos que possa te auxiliar. E lembre-se, a equipe distrital está aqui para te dar suporte sempre que você precisar. Conte conosco. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriele Gimenez, do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco. Estou como assessora de projetos do Distrito 4563 no ano rotário 2023-2024 e vou conversar um pouquinho com vocês sobre cadastro de projetos. Bom, o cadastro de projetos é uma etapa que, quando realizada com antecedência, pode auxiliar tanto no planejamento quanto na execução e finalização das atividades. E para iniciar um novo cadastro ou acessar antigos, basta acessar o portal da Rotaract Brasil e acessar a aba de projetos. Neste mesmo local, para iniciar um novo cadastro, basta clicar em Novo Projeto. Em clube, é possível visualizar e editar projetos e ações do seu clube, sejam eles iniciados por vocês ou por outros associados. E na opção Distrito, é possível encontrar todos os cadastros iniciados por outros clubes do seu distrito. Já na aba ANP, consta o Arquivo Nacional de Projetos, onde é possível acessar qualquer projeto cadastrado por clubes do Brasil. E ao fazer uma busca, é possível filtrar por categoria ou avenida, área de enfoque, status do projeto, em andamento ou finalizado, ou até mesmo o ID, o nome e o ano rotário. Muitos acham que o cadastro só é importante para os concursos de projetos distritais e nacionais. Porém, há maiores motivadores, como quando a escrita é realizada juntamente com o projeto, as fases de planejamento ficam mais claras, possibilitando uma melhor organização do clube quanto ao passo a passo necessário para o sucesso do projeto. E quando finalizado, o cadastro torna-se referência a outros clubes que têm ideias parecidas, de forma que possam identificar pontos a serem aplicados ou adaptados às suas realidades. Oi, meu nome é Bárbara Luqueta da Fonseca, eu sou associada do Rotaract Clube Universidade Mackenzie, do Distrito 4563, e também faço parte da equipe distrital da diretoria de projetos. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre projetos de sucesso. A gestão de processos é um processo fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento.
Ela envolve o planejamento, a organização e o controle de todas as etapas de um projeto, desde o seu início até a conclusão. Com a gestão eficaz, é possível evitar atrasos, controlar custos e maximizar resultados. A gestão de projetos também é uma habilidade que a gente adquire aqui dentro do Rotaract, tem possibilidade de treinar e experimentar, e que ela é muito bem vista no mercado de trabalho, né. Então uma gestão, ferramentas de gestão de projetos e saber fazer uma gestão de projetos, ela é uma habilidade que é muito bem vista no mercado e que, pode ser praticada em qualquer empreendimento mesmo, desde um negócio, de um projeto, dentro de um produto, em diversos, tem diversas aplicações. E, inclusive, na nossa própria vida, né, se a gente leva a nossa vida como um grande projeto, ou o principal projeto, né, de cada um, a gente pode aplicar essas ferramentas e, esses princípios para que a gente alcance os nossos objetivos de uma forma controlada, organizada e que a gente consiga ver o fim, né, todas as etapas e a gente consiga ver o fim. Mas para isso a gente precisa seguir alguns princípios básicos. O primeiro deles é ter uma definição clara dos objetivos. Esse é um fator fundamental para o sucesso da gestão de projetos, porque a gente precisa ter metas e resultados esperados bem definidos, que isso vai permitir uma melhor direção e foco durante todo o projeto. Se você começa fazendo sem ter um objetivo, claro, muito provável você vai se perder, não vai se ater ao que é preciso, vai agregar mais funções ou tentar dar mais soluções ali, durante o processo, que não necessariamente vai ser, prático e objetivo para dentro do que você espera do seu projeto. E isso tem os objetivos claros têm muito a ver com o planejamento adequado, né, então a estruturação das atividades. Um planejamento detalhado e abrangente, ele é um fator chave para o sucesso na gestão de projetos. Isso inclui definição das atividades, tarefas, quais são os recursos necessários, o cronograma e as estimativas realistas. Realmente entender o que vai acontecer, como vai acontecer, quais são os recursos de pessoas e dinheiro necessário antes do projeto começar, para conseguir designar a quantidade de pessoas certas, o tempo necessário, os esforços necessários para que o projeto aconteça. A comunicação, ela é um fator muito, muito, muito chave para que um projeto seja bem-sucedido. A comunicação clara e efetiva entre todos os membros da equipe do projeto, ela é essencial para um bom andamento, né, dele. Uma abordagem, global, assim, da gestão de projetos, valoriza a troca de informações, o compartilhamento de conhecimento e a colaboração entre as partes interessadas. Grande parte de projetos que falham por conta de comunicação, né, as pessoas da equipe começam a discutir, não existe clareza entre o que precisa ser feito e, existe problemas em resolvê-los, muito por conta dessa falta de comunicação eficaz. E, por último, o monitoramento e o controle. Esse gerenciamento de risco, e o acompanhamento, ele faz com que a gente tenha, uma visão do progresso, né, do projeto e, isso faz com que a gente consiga entender onde está tendo as falhas, o que precisa ser melhorado, qual é o potencial de riscos, né, o que está acontecendo nesse momento, se as pessoas não estão fazendo as atividades dela, né, qual que vai ser o impacto depois para o cronograma. Então, monitorar e controlar, são, atividades muito importantes, tanto para o desenvolvimento,
quanto para o aprendizado, né, para o gerenciamento de riscos e o aprendizado de o que precisa ser melhorado durante o projeto e também quando ele termina. Quando a gente fala de gestão de projetos, a gente fala de aprendizado contínuo e existem muitas metodologias que podem e ferramentas que podem ajudar a gente a, compreender melhor, o jeito de gerir um projeto, que vão apoiar o seu jeito de, fazer o projeto acontecer. Mas isso não é essencial. O importante é que você se atenha aos princípios básicos e que exista clareza nos objetivos, tenha atividades bem estruturadas, que exista monitoramento e controle e que a comunicação funcione. Lembre-se sempre desses 4 princípios básicos. Mas as metodologias podem ajudar e muito, né, na gestão visual do projeto e das fases do projeto, no controle, nos cronogramas, na estruturação das atividades. Então, acho que o que é importante de metodologias é que você saiba que existem diversas metodologias e que você pode encontrar aqui uma oportunidade dentro do Rotaract para testar novas, metodologias, que inclusive você pode levar depois para o seu, trabalho, aplicar no seu dia a dia de trabalho, e usar isso como um grande laboratório, né, e testando e entendendo o que faz mais sentido para você. A gestão de projetos é uma disciplina que ela tem mudado muito. Existe uma linha um pouco mais tradicional que trabalha com gestão de projetos, como é chamado de cascata, em cascata, que é uma atividade depois da outra, né? Acaba uma, começa a outra. E essa gestão de projetos ela é um pouco mais tradicional. E agora, nos últimos anos, e principalmente em tecnologia, tem se aplicado uma metodologia que se chama ágil, que ela usa como base times multidisciplinares e que fazem atividades concomitantes, que gera projetos que são feitos de uma forma mais rápida, e bem, integrada. Também é uma metodologia muito legal para pensar dentro do clube, né, às vezes, montar um time ágil para algum projeto com várias pessoas de várias diretorias e, um prazo, né, eu acho que isso é bem legal para testar. Existem ferramentas como o Canva é um framework, né, template, basicamente, com perguntas que vão ajudar a gente a direcionar o nosso projeto, o nosso produto, o que está sendo trabalhado, ali naquele momento, e ajuda a entender o propósito, o direcionamento do que a gente está trabalhando. Design Thinking é uma metodologia que, também trabalha muito o visual, para pensar e para, aplicar atividades, e que também ajuda super, né, na hora de fazer dinâmicas e de facilitar, a construção de projetos dentro dos clubes. Mas, como eu disse, não se atenham a metodologias, pensem sempre na estruturação do projeto, das atividades, nos objetivos, no monitoramento e controle e na comunicação eficaz para que, o projeto saia. Se você não souber, não tiver interesse, não tiver tempo para entrar em metodologias, não entre. O importante é que você faça o simples sempre, né, e consiga chegar lá do outro lado fazendo um projeto que ele aconteça, que ele saia. E o que é um projeto de sucesso, né? Um projeto de sucesso é um projeto que ele alcançou o seu objetivo. Não quer dizer que ele é um projeto grandioso, que ele é um projeto que demandou muita coisa. É um projeto que ele tinha um objetivo e ele foi alcançado, a gente pode considerar ele como um projeto de sucesso. E para que a gente chegue, né, lá nesse projeto de sucesso, uma outra metodologia que é muito legal e que eu acho que é
pulo do gato, assim, dentro de Rotaract, é a gente entender o porquê. Por que que a gente está fazendo aquela atividade? Muitas vezes a gente começa por, caminhos contrários, né. "Ah, eu ganhei aqui 100 cestas básicas, preciso distribuir", aí eu vou procurar uma instituição. Tenho o Dia das Crianças, a gente precisa fazer alguma coisa no Dia das Crianças, mas não necessariamente a gente está entendendo a dor da comunidade, entendendo, por que que a gente precisa fazer aquele projeto e como que a gente precisa fazer ele. Então, o Golden Circle é uma metodologia, que o Simon Sinek criou pra pensar, agir e comunicar com o intuito de inspirar, engajar as pessoas, porque ela foca muito no propósito, né, qual que é a proposta de valor daquele projeto, qualquer coisa que você queira aplicar, né. E aí, eu recomendo que vocês vejam o vídeo, o TED Talk do Simon Sinek, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que vocês assistam e entendam como aplicar. Porque a gente começando pelo porquê e entendendo a real necessidade da comunidade, muda o nosso jeito de pensar projetos. E mudar esse jeito de pensar projetos, ele é essencial para que a gente se desafie mais, e cause real impacto na comunidade. E para a gente terminar, eu separei algumas dicas para você se lembrar sempre. Tá tudo bem dar errado, mas seguindo os princípios básicos e tendo né, uma estruturação de atividades, você vai gerenciar os riscos de dar errado de uma forma muito melhor e muito mais tranquila. E lembre-se sempre, né, que a gente não é porque é voluntariado que pode dar errado. E a gente precisa ter um compromisso sério com aquele projeto, com os objetivos e com as atividades que a gente se comprometeu, mas, erros vão acontecer, como acontecem em qualquer lugar, e tá tudo bem, né, a gente tem que aprender com eles e saber contorná-los. Aproveita para aprender e explorar habilidades para o mercado de trabalho, eu falei disso algumas vezes já, mas a gestão de projetos é uma disciplina que está sendo muito requisitada no mercado de trabalho. Profissionais que sabem gerir projetos de qualquer área, eles acabam tendo um destaque maior, né, conseguindo ser mais proativos, ser destacados mesmo dos seus pares. Então aproveita para experimentar metodologia, ferramentas, testar, errar dentro de um ambiente controlado que é o Rotaract, e depois levar isso para o seu trabalho. Terceira lembrete, não faz projeto para ganhar concurso, a gente precisa ter muita clareza que a gente está aqui para, fazer voluntariado, para servir, mas beneficia quem melhor serve, né. E quando a gente faz as coisas para ganhar um prêmio, a gente começa pelo porquê errado. E eventualmente esse pode ser um objetivo, né, fazer projetos para ganhar concurso. Só que a gente precisa lembrar sempre do que é o nosso objetivo primário, o nosso objetivo, que faz a gente estar dentro do Rotaract e qual que é o objetivo da instituição, o propósito da instituição também. Eh Foca no porquê, pensa o que que você tá, por que que você está fazendo isso, qual que é o objetivo, né, do projeto e finque o pé nisso, né. Seja muito prático em seguir aquilo que foi desenhado, o que que é o porquê realmente daquele projeto e siga criando esperança no mundo. Eh É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode me acionar, entrar em contato com a equipe de projetos, que a gente está super à disposição. Obrigada. Oi, pessoal! Eu sou a Caroline Koyama,
do Rotaract Clube Universidade Mackenzie e atualmente eu estou como diretora distrital de projetos do Distrito 4563 para o ano rotário de 2023-2024. E agora eu vou falar sobre as avenidas de serviço, que são basicamente as categorias de iniciativas onde podemos trabalhar. Aliás, com as quais podemos trabalhar. A primeira delas é atração e retenção. Essa categoria, né, essa avenida, ela é focada em internos. Então, ela enfatiza o fortalecimento dos clubes para que tenham relacionamentos sólidos e planos para desenvolvimento do quadro associativo. O foco dela é a atração de aspirantes e engajamento dos associados, além do desenvolvimento pessoal do associado a nível interno, através de treinamentos de cargo, oratória ou workshops, e também o fortalecimento do vínculo interassociado, interclubes, interdistritos ou com a família rotária, como companheirismos e dinâmicas. E aqui é importante que vocês tenham em mente que treinamentos de oratória, como eu mencionei anteriormente, são desenvolvimento pessoal e são somente aqueles que envolvem conhecimentos técnicos de apresentação e respiração. Ou seja, não é só colocar o associado para falar por 5 minutos sobre um tema, sem que ele tenha preparo de apresentação e oratória para isso. E aqui eu trouxe como um exemplo o projeto Caça ao Primeiro PIN, realizado pelo Rotaract Clube de Jaraguá do Sul, que contou com o objetivo de tornar jovens em grandes líderes do futuro e também selecionar seus potenciais associados. Foi bem bacana esse projeto, se vocês quiserem dar uma lida. Aqui no módulo tem o material, que é o que eu estou utilizando como suporte para essa apresentação, que tem todos os resumos de todos os projetos que a gente vai mencionar, tá bom? A próxima avenida é comunitários. Os serviços à comunidade enfatizam a importância do trabalho para melhorar a qualidade de vida dos menos privilegiados e também atender às necessidades locais. O foco é desenvolvimento humano e comunitário, sustentabilidade através de intervenção na comunidade, trazendo melhorias com resolução de problemas a longo prazo, parceria no servir, ou seja, comunidade ajudando a comunidade, e problema palpável e da comunidade local. Lembrando que não é só porque o projeto envolveu a comunidade que ele é comunitário. A definição depende da justificativa e dos objetivos traçados para o projeto. Como exemplo, eu trouxe aqui o projeto Águas para Todos, que foi um projeto realizado no bairro do Poço, em Jacareí, onde a ideia era a implantação de 13 caixas d'água e a doação de 13 litros de barro para essa comunidade que tinha muita dificuldade no acesso de água limpa e saneamento básico. Então aqui vocês podem ver que foi algo para beneficiar a comunidade local. Já a Avenida de Profissionais, ela incentiva todos a trabalharem com integridade e a usarem de seus talentos em prol da comunidade. Ela tem como foco capacitar, aperfeiçoar ou desenvolver oportunidades a nível profissional, através do desenvolvimento de habilidades, potencialização de conhecimentos técnicos, qualificação ou inserção e manutenção no mercado de trabalho. Ou seja, são atividades que têm que gerar uma possibilidade de colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Então aqui é importante que os clubes tenham em mente que rodas de conversas e apresentações sobre suas atividades profissionais não entram nessa categoria, tá? Eles não entram nessa avenida, eles entram em avenidas de internos, ou seja, atração e retenção. Por quê? Porque eu estar aqui falando que eu sou publicitária e eu passo o dia fazendo conteúdo de marketing digital para mídias sociais, não deixa vocês preparados para trabalhar com publicidade, nem para trabalhar com mídia digital.
vocês só vão saber o que eu faço, né? Para que fosse uma atividade de profissionais, ao falar o que eu faço, eu deveria fazer com que vocês estivessem prontos para fazer o mesmo que eu, para ocupar o mesmo lugar que eu, entendeu? Por isso, tomem cuidado com a parte de cadastro, com o que vocês estão colocando na justificativa e objetivo do projeto. Aqui eu trouxe um exemplo de projeto de profissionais em que o Rotaract Clube de Dom Pedrito Integração realizou um projeto em que o principal intuito deles era trazer recolocação às mulheres de baixa renda ao mercado de trabalho, através de workshops, através de mentorias com parcerias de empresas voltadas para engenharia civil, arquitetura e etc., para que essas mulheres se sentissem mais preparadas para buscar novas oportunidades de emprego. Para projetos internacionais, são serviços que exemplificam nosso alcance global para promover a paz e a compreensão mundial através de projetos e atividades. O foco aqui são parcerias entre clubes e instituições de nações diferentes. Uma troca cultural, através de aprender sobre a cultura local e atividades humanitárias, gerando impacto positivo nas comunidades envolvidas. Com isso, a gente consegue estabelecer conexão com outro clube ou ONG fora do Brasil e também desenvolver conhecimentos socioeconômicos e culturais. Aqui é importante mencionar que reuniões de integração que não geram conhecimentos socioeconômicos e culturais não se aplicam a essa avenida, porque é importante que tenha essa troca, principalmente a questões socioeconômicas. Então a gente precisa entender como é a situação da comunidade lá e precisa que eles entendam também como é aqui e que a gente possa adaptar o projeto para que atenda essas duas comunidades. Como exemplo, eu trouxe aqui o Cartas para o Mundo, que foi um projeto do Rotaract Clube de Monte Alto, onde o objetivo foi a troca de cartas entre crianças daqui do Brasil e do México, a fim de desenvolver a parte escolar dessas crianças, né? A escrita, além da integração. Então a gente está falando de uma questão que é a alfabetização de crianças, que acontece tanto aqui como lá, né? Existiu a troca de conhecimento sobre como é a alfabetização e nesse meio tempo eles trocam cartas, as crianças trocam cartas sobre N temas e etc, né? Aí também trabalhando a questão de promoção da paz. Falando um pouco agora sobre captação de recursos, é ela que torna todos os outros projetos e ações possíveis de serem realizados. O foco aqui é a arrecadação financeira através de vendas de produtos, rifa, bazar, sorteios, festas, leilões, eventos, doações, tudo com o objetivo de custear outros projetos e ações. E aqui é muito importante que o clube tenha atenção ao relatório financeiro e ao objetivo do projeto, tá? Eles têm sempre que estar voltados à arrecadação de fundos. E o relatório financeiro é o coração de um projeto de captação de recursos. Não existe projeto de captação sem relatório financeiro. Então, sempre se atentem a essas questões. E eu trouxe aqui como exemplo o End Polio Concert, que foi realizado pelo Rotaract Clube de Jaraguá do Sul. Foi basicamente um concerto beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para o End Polio Now. Eles conseguiram, através aí do projeto, arrecadar aproximadamente R$7 mil, e eles tinham como meta $10 mil para doar, e eles conseguiram aí apoio de mais de 20 patrocinadores, contando com gráficas, jornais, rádios, etc., e eles alcançaram esse objetivo. A imagem pública funciona para aumentar a conscientização pública sobre o Rotary. Nós aumentamos a nossa capacidade de causar impacto positivo em comunidades de todo mundo. O foco dela
é a divulgação do Rotaract no online e no offline, a fim de gerar impacto, despertar curiosidade e instigar a criatividade. Então notem que aqui não é somente divulgação em meios digitais, né, em redes sociais. Aqui a gente tem uma gama de possibilidades de como trabalhar a divulgação. Então, sempre tentem inovar, pensar fora da caixinha, né? Pensar além de postagens em redes sociais, pensar além de camisetas, sempre pensar em algo diferente. E também atentem-se, porque não é porque o clube fez um ótimo projeto e teve um super impacto na comunidade, a comunidade, várias pessoas ficaram sabendo do que é o Rotaract e que aquele projeto se tornou imagem pública. Vai depender da justificativa e dos objetivos que foram traçados. Eles precisam ser compatíveis à categoria de imagem pública. Se o objetivo do projeto realizado era voltado à comunidade, mesmo que a maioria da comunidade agora esteja sabendo sobre o que é o Rotaract, continua sendo um projeto de comunidades. E aqui eu trouxe até um exemplo que foi a Rádio Rotaract, realizado pelo Rotaract Clube de São Luís Gonzaga, que desde 2017, todos os sábados, durante 1 hora, eles têm um programa na rádio da cidade, né? E nessas oportunidades, eles podem divulgar, prestar contas de projetos realizados do clube, levar informações sobre os mais diferentes e relevantes temas para os ouvintes, né? E trazem também entrevistas, áudios de colaboradores. E, assim, é uma forma bem diferente de trabalhar, né? Eu sei que uma parte aí do nosso distrito é São Paulo, é uma cidade grande, não é tão fácil, assim, conseguir acesso a uma rádio local. Mas existem outras possibilidades que podem ser trabalhadas e que a gente, se trabalhar um pouquinho mais a criatividade, a gente consegue aí projetos super bacanas de imagem pública. Bom, meio ambiente é algo relativamente novo dentro do Rotary. A ideia dessa categoria é apoiar atividades em prol da conservação e proteção de recursos naturais, da sustentabilidade ambiental e da harmonia entre pessoas e meio ambiente. O foco dessa avenida, então, é o desenvolvimento de iniciativas ambientais em atividades pautadas na sustentabilidade e guiadas pela educação ambiental. Aqui espera-se a utilização consciente dos recursos naturais e também que aconteçam parcerias com profissionais da área, que isso é um diferencial para projetos de meio ambiente e que potencializam as atividades. E aqui vale lembrar que existe uma diferença entre conscientização, sensibilização e educação. A conscientização, ela não é mensurável, portanto, não é aconselhável utilizar como objetivo de projeto. Então, tenham cuidado, porque ao justificar e também selecionar os seus objetivos, elas precisam ser compatíveis, mensuráveis e ter a ver com a categoria escolhida, tá bom? E com isso, eu trouxe aqui um exemplo que foi o EcoPets, um projeto realizado pelo Rotaract Clube Maringá, Cidade Ecológica, em que eles arrecadaram, durante uma gestão inteira, óleos de cozinha usados e eles transformaram, de alguma forma, vou deixar aí vocês curiosos para procurarem sobre o projeto, mas de alguma forma eles transformaram esse óleo de cozinha em ração para as ONGs, né? Para as ONGs que cuidam da proteção animal. Então, ao mesmo tempo que eles estavam cuidando do meio ambiente, porque o óleo de cozinha é algo que polui muito, eles também estavam trabalhando com proteção animal, que também envolve o meio ambiente. Por último, mas não menos importante, nós temos a ação. Hoje a ação ela é uma avenida de serviço e existe uma grande dificuldade aí entre separar o que é projeto e o que é ação. Então,
eu trouxe aqui essa tabela. A Gabi já falou um pouco sobre isso, mas eu vou reforçar. Por quê? Projeto e ação são coisas distintas, tá? Um projeto, ele é algo contínuo, de longo prazo. E a ação, ela é mais pontual. Ou seja, o projeto, ele vai acontecer por um prazo maior. E a ação, a gente vai chegar ali e vai fazer. Geralmente, essa ação, ela acontece em datas específicas e comemorativas, como Natal, Dia das Crianças, Dia dos Avós, coisas nesse sentido. Que é você ir ali, fazer a atividade e amanhã a vida que segue. E isso já traz um outro ponto, que é o impacto. Um projeto ele causa mudanças estruturais e na realidade do público-alvo. E já a ação, ele muda a realidade temporariamente. Então, a gente tá ali com o Papai Noel em um dia específico, dando presentes. E aquela realidade da criança mudou completamente, porque ela tá tendo algo que ela não tem. Só que no dia seguinte, a vida dela volta ao normal. Ela continua com os mesmos problemas, ela continua tendo a mesma realidade. Em questão de envolvimento, num projeto, existe um alto envolvimento do público-alvo, que é aquela questão que nós comentamos antes de comunidade ajuda a comunidade. Não tem como você fazer algo para a comunidade que seja duradouro e que eles precisem manter se vocês não envolverem a comunidade. E também não existe como solucionar um problema sem você conhecer a comunidade e entender que de fato eles têm aquele problema. Já numa ação, ela já tem um baixo envolvimento, né? Voltando aí no exemplo de Natal, a gente precisa saber que a comunidade ela é carente e não tem muitas atividades de Natal. A gente não precisa conhecer a fundo as necessidades, porque a gente sabe que toda criança quer presente, toda criança precisa de presente, etc. Então, ela geralmente vai contar com a comunidade só para estar presente no dia e participar no dia, né? Na parte de planejamento da pré-entrega, a gente não precisa da comunidade de fato ali com a mão na massa. A gente vai precisar dos clubes, dos associados, de patrocínios, de parceiros e coisas nesse sentido. E por último, as atividades de um projeto, elas são intervencionais. E as atividades de uma ação são assistencialistas, tá? Bom, eu já dei aqui exemplo de uma ação, né? Aliás, já dei vários exemplos de ações. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. De novo, aqui no módulo a gente tem um material disponível. Vocês podem utilizar para consultas e caso ainda tenham dúvidas, podem entrar em contato com a equipe distrital, né? Tem eu como diretora de projetos e também tem a Bárbara, a Gabriele e o Lucas como assessores distritais de projetos. Beijo! Olá, pessoal! Eu sou a Gabriele Gimenez, do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco, sendo assessora de projetos no Distrito 4563, na gestão 2023-2024. E hoje eu tenho o prazer de falar sobre as áreas de enfoque. As áreas de enfoque são parte integral do plano de visão de futuro da Fundação Rotária. E o intuito é orientar os associados que desejam desenvolver projetos humanitários, melhorar a capacidade de atender às necessidades e mostrar ao mundo que o Rotary é um líder global em serviços humanitários. E são elas a consolidação da paz e prevenção de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, água, saneamento e higiene, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico e comunitário e meio ambiente. E nos próximos vídeos contaremos sobre cada uma delas. De acordo com o site do Rotary, atualmente 70 milhões de pessoas estão deslocadas como resultado de conflitos, violência, perseguição e violação de direitos humanos. Metade delas são crianças.
A área de enfoque Consolidação da Paz e Prevenção de Conflitos vem, por meio de projetos e do apoio à Bolsa de Estudos na área da paz, para lidar com as causas dos conflitos, como pobreza, discriminação, tensões étnicas, faltas de acesso à educação e desigualdade social. Aqui temos o projeto Kinkaku-ki Brasil-Japão, de 112 anos da imigração, do Rotaract Clube de Itapecerica da Serra e Embu das Artes, que utilizou a paz e resolução de conflitos como área de enfoque. O objetivo era trocar conhecimentos culturais e históricos entre três Rotaracts clubes, incluindo o Rotaract Clube de Kyoto, Universidade de Estudos Estrangeiros, visando a paz e o companheirismo. 400 milhões de pessoas no mundo não conseguem pagar por assistência médica ou não têm acesso a tais cuidados quando o assunto é doença. O Rotary International acredita que a saúde é um direito de todos. Com isso, a prevenção e tratamento de doenças é a área de enfoque que veio para combater doenças como malária, HIV/AIDS, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, diabetes, pólio e muitas outras. Criamos clínicas itinerantes, centros de doação de sangue e treinamentos para comunidades carentes afetadas por surtos e sem acesso a atendimentos médicos, ou até mesmo campanhas de arrecadação, como o projeto End Polio Concert, do Rotary Clube de Jaraguá do Sul, que realizou um concerto beneficente para arrecadar fundos e doar mais de $1.000 ao End Polio Now, que distribui vacinas contra a poliomielite no mundo. Água limpa, saneamento e higiene são necessidades básicas para uma vida mais saudável e produtiva. E por meio de programas como o WASH, iniciativas relacionadas à água, saneamento e higiene, podemos mobilizar recursos, formar parcerias e investir em infraestrutura e treinamentos que contribuam para mudanças em longo prazo. O Rotaract Clube de Maringá, Cidade Ecológica, realizou o projeto Água para todos com o intuito de implantar 13 caixas d'água e 13 litros de barro para o bairro do Poço de Jacareí. Quando se fala de saúde materna e infantil, o foco é proporcionar assistência médica de qualidade a mães e filhos em condições de vulnerabilidade. O Rotaract Clube de Maringá Cidade Ecológica realizou o projeto Humaniza IMR e constituiu na reforma do consultório ginecológico para um consultório lúdico e na criação do espaço da criança dos Institutos Médicos Legais de Maringá, a fim de humanizar o atendimento das crianças e adolescentes que ali estão e são atendidos para a coleta de materiais e exames de violência doméstica e sexual. Mais de 775 milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas. Isso representa 17% da população adulta do mundo. O apoio à educação tem como objetivo fortalecer a capacidade das comunidades apoiarem a educação básica e a alfabetização, reduzir a disparidade de gênero na área educacional e aumentar a alfabetização de adultos. Cartas para o Mundo foi um projeto realizado pelo Rotaract Clube de Monte Alto, que, através da troca de cartas entre as crianças da cidade de Terra Blanca, México, e de Monte Alto, no Brasil, visou o desenvolvimento escolar das crianças, a integração entre as duas nações distintas e o fortalecimento de parcerias ao redor do mundo. Cerca de 800 milhões de pessoas vivem com menos de $1,90 por dia. Nossos associados se dedicam a encontrar soluções sustentáveis para combater a pobreza. Oferecemos treinamentos, oportunidades de empregos com remuneração adequada e acesso a instituições de gerenciamento financeiro. Trabalhando a área de enfoque desenvolvimento econômico comunitário, o Rotaract Clube de Dom Pedrito Integração desenvolveu o projeto Ressignificar, Lugar de Mulher também é na obra, oferecendo capacitação profissional de forma gratuita para mulheres de baixa renda, a fim de reposicioná-las no mercado de trabalho. Meio ambiente e sustentabilidade são dois temas que estão como foco de várias organizações mundiais, e o Rotary também compartilha do interesse em proteger o meio ambiente. Apoiar atividades que reforcem a conservação e proteção dos recursos naturais, promovam a sustentabilidade ecológica e fomentem a harmonia entre a comunidade e o meio ambiente se tornou prioridade.
E o Rotaract Clube de Maringá Cidade Ecológica realizou o projeto EcoPets, do óleo à ração, que teve como intuito sensibilizar, arrecadar e dar o destino correto para a maior quantidade de óleo de cozinha utilizado possível no decorrer do ano rotário 2021-2022, e transformar todo o óleo arrecadado em ração para doação às ONGs de animais do município. Oi, pessoal! Eu sou a Caroline Koyama, do Rotaract Clube Universidade Mackenzie, e estou como diretora distrital de projetos para o ano rotário 2023-2024 do Distrito 4563. Bom, em outro módulo, a Gabi já explicou sobre o que é o cadastro e a importância dele. Agora, eu vou falar sobre como fazer o cadastro. Por isso, vou começar com os aspectos gerais. E o primeiro aspecto, ele é o título, que é o primeiro contato com o espectador ou público-alvo, quem quer que seja. Por isso, ele precisa ser atrativo, trazer uma conexão com o projeto realizado e também despertar a curiosidade. Por isso, é importante que os clubes tomem muito cuidado ao usar o RACT do Rotaract, porque nem todos os indivíduos da comunidade entendem tanto o que é o RACT quanto o que é o Rotaract. Por isso, faz mais sentido essa ligação de rotaractiano para rotaractiano. Quando é um projeto aberto à comunidade, por exemplo, a pizza do Rotaract, o bingo do Rotaract, seria melhor que o nome utilizado fosse esse, mais simples, e traz o nome do Rotaract. Pode ser também uma coisa mais criativa, aí fica a critério do clube. Porém, evitem usar o RACT nos nomes. Bom, o segundo aspecto são as áreas de enfoque, que a Gabi também já explicou uma por uma, então não vou passar aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre as áreas de enfoque, pode ir aqui no menu do curso, que vai ter a opção de área de enfoque, tá bom? Eu vou passar para o terceiro aspecto, que é basicamente a data de início e término do projeto. Bom, a data de início, ela deve apresentar o início do planejamento. O clube pode utilizar ali o dia em que a ideia entrou em pauta para discussão ou já foi aprovada, tá? E como data de término nem sempre é a grande entrega, ou seja, nossa, vamos realizar um plantio de árvore e a data de término foi o dia do plantio. Mas e se rolou alguma coisa depois? E se teve um momento de feedback em uma reunião, algum retorno de alguma empresa que foi patrocinadora, alguma coisa assim? Tudo isso entra como uma parte do projeto. Então, a data de término, a melhor seria quando de fato houve a finalização, depois de reuniões de feedback, depois de fechamento de caixa, tudo isso, tá? Quando falamos sobre quem trabalhou no projeto, basta assinalar os grupos que participaram desde a elaboração até a entrega e finalização da atividade. Então, associados, interactianos, rotaractianos, rotaricdianos, voluntários, ou seja, pessoas que não são da família rotária, ou aspirantes, ou somente convidados, coisas nesse sentido, contratados e outros, que não se encaixam em nenhum deles. Aqui, a gente até tem um exemplo de um projeto onde 25 rotaractianos participaram, um rotariano, 5 interactianos e 44 voluntários adicionais. Para responder o aspecto geral de público-alvo, é necessário responder 2 perguntas básicas. Primeiro, quem foi beneficiado do projeto e para quem foi destinado tanto o projeto quanto a ação. E com isso, é só assinalar as faixas etárias, porque o portal, ele separa por faixa etária. Então, nós temos a opção de até 12 anos, de 13 a 18, 19 a 30, 31 a 50, 51 a 65 e mais 66 anos. Com relação aos meios de divulgação, o clube deve sempre considerar todos os meios utilizados para divulgar a atividade.
Quanto mais informações sobre onde, como e quando acontecerão as divulgações, melhor. E aqui a gente tem opções de meios digitais, ou seja, redes sociais e plataformas digitais, por exemplo, site, alguma coisa nesse sentido, e também os meios tradicionais, como rádio local, cartazes, jornais, revistas, abordagens diretas e intervenções. Né? Aqui é importante que a gente trabalhe bastante, não só as redes sociais, mas que pense um pouco mais fora da caixinha, porque a gente tem uma possibilidade, aliás, várias possibilidades aí de trabalhar de formas diferentes do que somente com postagens em redes sociais. As parcerias e os patrocínios são outra forma de trazer recursos para os projetos que potencializam, porque elas ajudam a alcançar um público maior e também a trazer recursos além do que o clube já estava trabalhando para conseguir. E esse campo ele é basicamente informar quais foram as parcerias e quais foram os patrocínios firmados para a realização da atividade. Bom, agora nós vamos falar sobre os dois últimos aspectos gerais que tem no cadastro, tá? O primeiro são os links, que são campos que geralmente são eliminatórios, ou seja, isso obviamente falando sobre concurso de projetos, eles são obrigatórios de preenchimento e necessitam de no mínimo 2 arquivos. Aqui a gente está falando sobre fotos e vídeos de projetos, sejam eles sobre as grandes entregas ou fotos do pré e do pós. Tudo que vocês tiverem de arquivo que acharem interessante, vocês podem incluir nesses links e anexá-los dentro do cadastro. Em alguns projetos também existem sites e landing pages. E existe um campo para esse, só que por não serem todos os projetos que tem, não é um campo obrigatório. Mas caso tenha no projeto, vocês podem incluir. O último aspecto geral são as palavras-chave. E essas palavras devem estar diretamente ligadas ao projeto ou à ação e fazer referência aos principais pontos. Ou seja, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, aqui a gente está falando de meio ambiente e óleo, ou ação, horta, crianças, meio ambiente, alimentação. Provavelmente foi um plantio de uma horta, alguma coisa assim. A gente tem aqui, ó, poliomielite, concerto Endpolio Now. Esse foi um projeto onde eles fizeram o Endpolio Concert, que foi um concerto beneficente para arrecadação financeira, voltado para o Endpolio Now e para o combate à poliomielite. Então vocês podem ver que através das palavras-chave dá para entender qual é o tema central do projeto. Agora, nós vamos falar sobre campos de preenchimento. Esses campos eles são mais específicos e são utilizados para o maior detalhamento do que foi o projeto ou a ação. Eles estão localizados juntamente com os aspectos gerais, tá? E a partir de agora nós falaremos sobre resumo, justificativa, objetivos gerais específicos, relatório financeiro, cronograma, descrição, resultados e lições aprendidas. O primeiro deles, o que nós vamos começar, vai ser o resumo, que é basicamente uma forma de apresentar o projeto ao leitor. E aqui é uma forma de vender a ideia do projeto. Por isso, pode ser utilizado também na divulgação. Então, aqui o clube começa a introduzir o tema do projeto, mencionar de forma simples e objetiva a justificativa, os objetivos, quem realizou e até mesmo citar os principais resultados alcançados. Como exemplo, eu trouxe aqui um projeto realizado pelo Rotaract de Maringá, que foi basicamente implantar 13 caixas d'água e fazer a doação de 13 litros de barro para uma comunidade que tinha muita dificuldade no acesso
a água limpa e saneamento. Então aqui, ao ler, a gente entende o que foi, entende qual que era o objetivo, quem que ia trabalhar, onde ia trabalhar e como ia trabalhar, e o porquê. O campo justificativa, ele corresponde ao cenário problema encontrado pelo clube, ou seja, o que motivou a criação desse projeto. Esse campo, ele precisa ter a explicação a respeito da dificuldade existente, ou seja, ele precisa abordar qual que é o real problema e ele precisa trazer dados da comunidade, ou pelo menos do Brasil. Por isso, evitem usar indicadores mundiais. Por exemplo, fizemos esse projeto porque a fome é um problema mundial. Ok, a fome é um problema mundial. Só que o projeto que você está fazendo vai trabalhar com a fome mundial ou vai trabalhar com o problema fome dentro da sua comunidade? Se ele é dentro da sua comunidade, nada mais justo que você trazer dados da comunidade a qual você quer impactar. Além disso, esse campo ele não deve ser utilizado para resumir o projeto. O resumo já está em outro campo. Aqui a gente tem que trazer somente os dados, o problema, e ele tem que estar diretamente ligado à avenida que foi escolhida, tá? Então, por exemplo, não adianta querer justificar um projeto de profissionais com companheirismo. Não adianta querer justificar um projeto de comunidades fazendo uma atividade de imagem pública. E assim vai. Bom, quando falamos sobre objetivos gerais, ele é a essência do projeto e busca descrever como será a solução do problema apresentado na justificativa. Ou seja, não é duplicar e nem complementar o que foi apresentado ali na justificativa. Ele precisa apontar a solução de forma a evitar uma explicação excessiva, focando em objetividade e simplicidade, mas sem que seja muito amplo ou genérico. E aqui eu trouxe um exemplo. Oferecer capacitação profissional de forma gratuita para mulheres de baixa renda a fim de recolocá-las no mercado de trabalho. Então, eu sei que o projeto vai capacitar profissionalmente, de forma gratuita, mulheres que são baixa renda e que precisam de recolocação no mercado de trabalho. É um objetivo simples, porque aqui não fala como que vai ser essa capacitação, ou seja, vai ser um curso, vai ser só teórico, vão ter coisas práticas. Aqui não falam quantas mulheres eles querem atender, como que eles querem recolocar no mercado, mas a gente sabe que não é só capacitação profissional de mulheres. Para quê? De onde? Né? Então ele tem um pouco mais de informação, não são informações excessivas, não tá tão genérico e não descreve tanto. E aqui nos objetivos específicos, nós vamos desmembrar o que foi apresentado no objetivo geral. Como? Através de metas. Então, aqui os objetivos específicos funcionam como passos a serem trilhados e serão utilizados como um para mensurar o sucesso do projeto no final. Então, esse campo ele deve ser preenchido com tudo que o clube pretende alcançar durante o projeto, principalmente de forma mensurável, utilizando números e porcentagens, por exemplo. E aqui o exemplo é... lembrando que, no objetivo geral, nós utilizamos o oferecer capacitação a mulheres de baixa renda para que sejam recolocadas no mercado de trabalho. Como que isso vai acontecer? As metas são desenvolver um projeto através de parcerias com escritórios de arquitetura
empresas da área de construção civil e demais empresas locais com o objetivo de capacitar, qualificar e incluir mulheres no mercado de trabalho em área específica. Realizar aulas teóricas e práticas com profissionais locais renomados que abordem desde unidades de medidas, conhecimentos básicos de elétrica, hidráulica e pinturas em geral, oferecer material didático necessário para a realização das aulas, bem como materiais para execução dos conhecimentos adquiridos no curso, qualificar para o mercado de trabalho no mínimo 40% das alunas inscritas e também ter menos de 25% de desistências durante a realização do projeto. Então aqui vocês podem ver, eles descreveram como eles querem trazer essa capacitação, como que seriam as aulas, quantas mulheres eles gostariam de recolocar, quantas mulheres elas gostariam que tivessem ou não desistências durante o projeto. Então aqui a gente tem muito mais informações, são metas mensuráveis, a gente consegue chegar lá no final e falar isso foi realizado, isso não foi realizado. Agora vamos falar sobre o relatório financeiro. Bom, o objetivo desse campo é informar todas as entradas e saídas que ocorreram durante o projeto ou a ação, sejam do caixa do clube, patrocínios, doações, arrecadações ou produtos e serviços, tá? Existem alguns erros que são comuns no preenchimento desse campo, que geralmente levam à desclassificação do cadastro dentro de concursos de projetos. São eles: não estar detalhado corretamente, somente usar entradas e não mencionar as saídas, apresentar o saldo final como negativo, não mencionar doações, estar com sinais invertidos, ou seja, saídas que deveriam estar com sinal negativo estão com positivos e entradas que deveriam estar com positivos estão negativos. E aqui é importante lembrar que o portal faz o cálculo final sozinho. Então, a partir do momento em que vocês sinalizam entradas como positivos e saídas como negativos, o saldo final vai ser atualizado sozinho, tá? E todo projeto ou ação tem custos e devem estar no relatório financeiro. Ah, Carol, mas a gente fez um projeto interno e a única coisa que a gente usou foi caneta que a gente já tinha, o clube já tinha. Ok. Quanto custa cada caneta? Ah, custa R$1. Ok, quantas canetas foram? Foram 5 canetas, beleza, são R$5. Então são R$5 que você tem que colocar ali. Canetas, saída, R$5. Canetas, entrada, R$5. Por quê? A saída porque foi um custo e a entrada porque o clube já tinha. E aí é só vocês colocarem. O material já estava disponível, por exemplo, doação de associado, alguma coisa nesse sentido, tá? É só mencionar. Mas todo projeto tem custo, mesmo que aquilo já estivesse destinado, seja reaproveitado, ele veio de algum lugar, alguém pagou por aquilo. E aqui eu trouxe até um exemplo de como deve ser um relatório financeiro. Então, vocês podem ver que existe a data de quando foi realizado aquele custo, a descrição e o valor. Então, no dia 30 de setembro, aconteceu a impressão do modelo de cartas para o mundo e o termo de autorização dos pais dos alunos, que custou R$20. E vocês podem reparar também que no dia 30/9, ali na terceira linha, ocorreu um patrocínio do Caixa de Projetos para a impressão desses modelos, de R$20. Então, nós temos uma saída e temos uma entrada desse valor, fazendo com que o valor fique zerado. O mesmo acontece com as postagens das cartas no correio para o México. Foram R$152 de saída e R$152 de entrada como patrocínio do Caixa de Projetos do clube. No final, o valor ficou zerado, ou seja, esse projeto não teve
custo de fato para que, né, não tivesse um saldo positivo, porque não foi um projeto de arrecadação, e também não está com saldo negativo, que estaria incorreto. O cronograma é o campo que deve apresentar todas as datas e etapas do projeto, desde a apresentação da ideia para o clube, reuniões de planejamento, de alinhamento, a grande entrega e reuniões de feedback. Aqui funciona como um roteiro para a elaboração do campo da descrição, tá? Por isso, o clube deve mencionar todas as datas de atividades e até mesmo as datas de contatos com parceiros, fornecedores, etc. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um preenchimento incorreto. Por quê? Porque aqui só tem o exemplo do dia e da atividade. Então, no dia 3 de maio foi realizada a reunião de arrecadação. Ok, mas quando surgiu a ideia? Cadê toda a preparação para essa reunião de arrecadação? Né? O que aconteceu nesse meio tempo, desde que foi aprovado até o dia de arrecadar? O mesmo acontece dessa reunião de arrecadação para a entrega do material, que aconteceu 7 dias depois. O que aconteceu aí? Qual foi o planejamento? Quais foram as atividades? E por último, 10 dias depois, aconteceu a primeira receita feita. Como que isso aconteceu? Como que vocês chegaram ali? Teve um feedback depois dessa primeira receita? O que foi feito com essa receita? Não tem informações. Então, é um preenchimento incorreto. Lembrando, de novo, este campo tem que funcionar como uma forma para listar as atividades. Mas cuidado, porque é para listar e não ficar descrevendo. Ah, aconteceu a arrecadação que foi assim, 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 assado. Não, não é isso. Aqui eu trouxe um exemplo de preenchimento correto. Então, usando o mesmo exemplo ali a mesma situação, mas um exemplo correto, tá? No dia 3, então houve a identificação do problema na comunidade. No dia 5, uma reunião com o líder comunitário. No dia 20, a reunião com o clube para desenvolver o projeto. Depois, o início da busca de parcerias. Aí depois teve uma fase de arrecadação. Depois veio a montagem do projeto impresso. A fase de montagem dos kits. A entrega dos kits e palestras sobre higiene bucal. E por último, análise do resultado e colheita do feedback. Então, vocês percebem que teve um passo a passo e aqui é muito mais fácil entender como foi o planejamento e execução desse projeto. É para isso que um cronograma serve. Lembrando o que foi apresentado pela Gabi. Todos esses campos, eles funcionam para dar um norte a um clube que queira implementar o projeto na sua comunidade. Então, aqui é importante que todos esses passos eles estejam descritos para que eles entendam, o outro clube ele entenda como ele pode adaptar, o que funciona e o que não funciona para a realidade dele. Então, quanto mais dados, melhor, tá? Agora nós vamos falar sobre o campo mais importante do cadastro, que é a descrição. Aqui é basicamente contar a história do projeto, a história da ação, apresentando todos os detalhes, todas as fases, mas sem a necessidade de repetir tudo que já foi apresentado, tá? Aqui, quando a gente fala sobre um concurso de projetos, é importante que esse campo tenha no mínimo 10 linhas preenchidas, tá? Muitos dos editais de concurso de projetos ou do concurso nacional falam que é obrigatório no mínimo 10 linhas. Tenham cuidado com isso. Bom, vamos lá. Aqui ele precisa ter uma coerência com os demais itens do cadastro, né, obviamente. E por isso que a gente fala que o cronograma serve como um roteiro para essa parte de descrição. Então, o clube vai mencionar os principais fatos com detalhes e em ordem cronológica de acontecimentos, apresentar
todas as fases, ou seja, o que aconteceu no planejamento, na execução e no fechamento com o feedback, e escrever em forma transcrita e escrita discursiva do projeto. Como exemplo, como a descrição ela tem 10 linhas, eu não coloquei no material, a gente não colocou no material, mas o material ele está anexado aqui no módulo, então vocês podem acessar, entrar no campo de preenchimento, a descrição, e clicar no link que está aqui do projeto Caça ao Primeiro PIN, para ver o modelo de descrição, que está super bacana. Esse projeto foi realizado pelo Rotaract Clube de Jaraguá do Sul, e foi um projeto de destaque no Concurso Nacional de Projetos 2021-2022. Agora, um dos últimos campos é o campo de resultados. E o objetivo daqui é apresentar os resultados do projeto, dando evidência ao cumprimento dos objetivos gerais e específicos que foram mencionados no começo do cadastro. Então, é importante que aqui sejam utilizados parâmetros e que sejam divididos em resultados qualitativos e quantitativos. Falando sobre os quantitativos, nós levamos em consideração valores, porcentagens e números que comprovem o cumprimento dos objetivos mencionados nos campos anteriores. Quando a gente fala de qualitativos, estamos falando de relatos, reconhecimentos e comparações de cenários que comprovem o cumprimento dos objetivos. Então, quando a gente recebe um feedback positivo de alguém da comunidade, do público-alvo, quando existem reconhecimentos sobre esse projeto e etc., tudo isso entra como resultados qualitativos. E os principais erros cometidos nesse campo são não apresentar se alcançou ou não cada uma das metas já estabelecidas anteriormente e utilizar como subjetividades. Utilizar subjetividades como resultados. Por exemplo, o sorriso no rosto de cada participante. Isso não é um resultado. Isso é subjetivo. Exatamente por isso que é um erro utilizar, tá? O correto, como eu comentei anteriormente, seriam relatos da comunidade, como cartas, agradecimentos e etc. E caso o projeto ou a ação seja uma nova edição do que foi realizado em alguma outra gestão, é possível também realizar um comparativo de resultados. Olha, na gestão passada, nós realizamos a entrega de 50 hambúrgueres. E agora, nessa gestão, nós realizamos 150 hambúrgueres, sabe? Isso é muito bacana, que mostra que o projeto evoluiu, que a ação deu um bom resultado, que vocês aprenderam com os erros anteriores e conseguiram fazer algo maior. Bom, agora, por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre as lições aprendidas, que é basicamente registrar tudo aquilo que o clube aprendeu e absorveu durante todas as fases do projeto. E eu trouxe aqui como exemplo um projeto de internos realizado, que era a posse de novos associados. Então, o clube entendeu que era muito divertido criar metas de posses, mas que exigia muita responsabilidade e um acompanhamento constante. E no início eles não tinham noção do quanto seria exigido dos envolvidos. Então eles comentam: a primeira vez marcamos todas as conversas de afilhado e padrinho pré-posse em horários próximos. Entretanto, percebemos que cada conversa levou muito mais tempo do que se esperava. Como a intenção era que se criasse uma intimidade no decorrer da conversa, o choque de horários, obrigando o encerramento da reunião, acabaria atrapalhando esse objetivo. Foi necessário nos adequarmos, remarcando as conversas. Na segunda rodada de posses, procurou-se marcar as conversas em datas separadas para que não ocorresse mais esse problema. Seguindo, assim fazer da posse um momento muito especial em seus mínimos detalhes. Ou seja, o clube entendeu que eles tinham uma programação e aquela programação deles não estava dando certo, né, por N questões, e eles precisariam se adequar. E da segunda vez, eles já fizeram algo que funcionasse melhor. Então, foi uma lição aprendida. Não necessariamente foi um erro,
né? Mas existem situações em que ninguém erra e mesmo assim precisa de adaptação. E isso é uma lição aprendida, tá bom? Bom, pessoal, sobre cadastro é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem olhar o material aqui e também entrar em contato com a equipe, né? Estou como diretora de projetos e nós temos a Bárbara, a Gabi e o Lucas como assessores de projetos distrital também, que podem dar suporte.